Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês hoje. Aqui é o pastor Antônio Júnior, e eu quero te dar as boas-vindas a este momento sagrado de comunhão. Eu vim aqui hoje para trazer uma palavra de Deus diretamente ao seu coração. Se você encontrou este vídeo, saiba que você não está sozinho, e você não caiu aqui por acaso. Sinta o abraço do Pai e o acolhimento do Espírito Santo neste momento. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque seu coração está cansado. Talvez hoje você tenha chorado em silêncio na sua cozinha ou no seu quarto, achando que ninguém estava vendo. Talvez você esteja precisando desesperadamente de uma resposta de Deus. Eu sei que você tem passado por lutas que parecem ser invencíveis. Lutas na sua família, na sua saúde, que parecem que nunca vão chegar ao fim. E aí, quando você olha para as circunstâncias da sua vida, tudo parece tão difícil de se resolver que até a sua comunhão com Deus tem sido abalada. Você sente que a sua fé tem sido enfraquecida a cada dia que passa. No desespero, você tenta ler a Bíblia, tenta orar, vai à igreja, e mesmo assim a sua vida espiritual parece que está travada. Você já se sentiu assim? Como se as suas orações batessem no teto e não chegassem ao trono do Senhor. Pois saiba que existem milhões de pessoas que estão exatamente nesse mesmo momento, debaixo de uma opressão e de um cansaço muito grandes. Por isso, o Senhor está mandando para você hoje uma orientação espiritual muito importante. Algo que vai te fazer vencer todas essas batalhas e quebrar esses impedimentos que parecem ser indestrutíveis. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Fique comigo, porque eu vou te explicar o passo a passo de como você vai fazer o jejum que Deus atende. O jejum que o inimigo não pode resistir. E você, então, será liberto e abençoado por Jesus de todas essas amarras que estão te sufocando e te fazendo querer desistir da caminhada. Essa mensagem é um segredo espiritual muito precioso, e o diabo não quer que você saiba disso de jeito nenhum. Então, tire as distrações, se concentre e sintonize o seu coração naquilo que o Senhor vai te dizer agora. Antes de nós abrirmos a palavra, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Clica no botão aqui embaixo inscrever-se, e do lado ative o sininho. É muito importante você ativar esse sininho para receber os nossos próximos vídeos e mensagens direto no seu celular. Nós temos formado aqui uma grande corrente de oração, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Nós vamos interceder por você. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas se você unir a sua fé com a nossa. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? E se hoje Deus estiver chamando você para descansar nele e agir de forma diferente? Eu sei que existem situações na sua vida que você está cansado de arrastar. Tem irmãos que falam comigo e dizem: Pastor, já faz 5, 10, 20 anos que eu oro pela libertação do meu filho, ou pela cura do meu corpo, e parece que nada muda. Pelo contrário, parece que as coisas só pioram e as forças vão chegando ao fim. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o jejum que vai colocar um ponto final nessa história de dor. Para entender o jejum que Deus aceita, vamos ler juntos o livro do profeta Joel, no capítulo 2. A palavra do Senhor declara: Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Olha que coisa profunda! Nessa passagem, Deus está falando sobre aparências e sobre fingimentos. E por que Ele precisou falar sobre isso? Porque no passado, quando os religiosos faziam um jejum, eles rasgavam as suas roupas, jogavam cinzas na cabeça e faziam cara de sofrimento. Eles faziam todo esse teatro para que todo mundo na rua soubesse que eles estavam jejuando.
Eles faziam esse ritual só para mostrar para os outros que eles eram supostamente melhores, mais santos, mais evoluídos. Mas no interior do coração deles, eles continuavam orgulhosos. Não havia arrependimento verdadeiro, não havia amor ao próximo, e eles não se entregavam de verdade ao Senhor. Deus não quer sacrifícios vazios de aparência. Ele quer o seu coração. Não saia deste vídeo, porque nos próximos minutos existe uma revelação poderosa para destravar a sua vida. Vamos fazer uma ligação com o livro de Isaías, no capítulo 58, onde o povo reclama com Deus, dizendo: Por que jejuamos, e não viste? Por que nos humilhamos, e não reparaste? E sabe o que o Senhor responde para eles através do profeta? Ele diz: Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em briga. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Meus irmãos, imagine essa situação. Você chora, você faz propósitos, deixa de comer, mas a sua vida continua amarrada. Então você começa a questionar: Pai, por que o Senhor não me ouve? Por que não responde ao meu clamor e aos meus sacrifícios? O que acontece é que, assim como aquele povo do passado, talvez você também esteja fazendo um jejum que não agrada ao coração do Senhor. E é por isso que as respostas não chegam. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Ele não aceita que a gente passe o dia sem comer, mas continue com o coração cheio de mágoa, brigando dentro de casa, tratando mal o marido, a esposa, ou criticando os irmãos. Olha o que o Senhor diz em seguida sobre o jejum que ele realmente escolheu. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo? Meus irmãos, prestem muita atenção no que acontece quando você faz o jejum desse jeito. A Bíblia diz: Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente brotará a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: Aqui estou. Aleluia! Que promessa maravilhosa para a sua vida hoje! Deus está dizendo que as bênçãos e as respostas que você tanto precisa estão bloqueadas porque faltava alinhar o coração. Você pode estar enfrentando uma crise financeira terrível, ou até uma maldição familiar. Aquelas lutas que seus pais e seus avós já enfrentavam no passado e que parecem se repetir na sua história. É perda atrás de perda, doença atrás de doença, humilhação atrás de humilhação. Mas a boa notícia que eu venho te trazer hoje é que Deus quer mudar essa situação na sua vida. E Ele quer fazer isso a partir de agora. Ele quer transformar a sua maldição em bênção, a sua escassez em prosperidade e abundância. Mas para isso, a primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de jejuar para pedir dinheiro, para pedir portas abertas ou para curar uma enfermidade, você precisa jejuar pela sua conversão genuína. Isso significa que o seu coração precisa estar completamente alinhado com o coração de Deus. Eu vou repetir, porque isso é o mais importante: o seu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. E quando isso acontece, as portas dos céus se abrem para o milagre começar. Eu estou te falando isso, meu irmão, minha irmã, porque mesmo frequentando a igreja há muitos anos, pode ser que os seus desejos e os seus planos pessoais ainda estejam muito longe da vontade do Senhor. Não é porque nós temos uma religião que estamos automaticamente alinhados com Ele. Tem muitas pessoas que sobem um monte, que participam de vigílias, mas o coração delas continua egoísta, orgulhoso e apegado ao pecado.
Você não pode tentar usar Jesus como as pessoas do mundo usam os amuletos ou os feiticeiros. Pessoas que dão uma oferta ou fazem um sacrifício apenas para barganhar com Deus e conseguir o que querem. Com o Senhor é diferente. Ele quer um relacionamento com você. Se você quer uma bênção, se você quer a libertação da sua casa, você precisa estar com o coração inteiramente voltado para Ele, disposto a obedecer. A Bíblia diz no Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E qual é a oração de um coração quebrantado? É aquela pessoa que se dobra e diz: Senhor, perdoa as minhas falhas. Me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Mostra-me se existe algo de errado em mim, algo que está entristecendo o teu Espírito Santo. Dirige os meus passos e que seja feita a tua vontade acima da minha, mesmo que doa na minha carne. Meu irmão, se você orar e jejuar dessa maneira, o seu jejum nunca mais será o mesmo. Pode ter certeza disso. Você vai parar de jejuar apenas para ter o que você quer, ou para massagear o seu orgulho. E você vai passar a jejuar para que Deus cumpra os planos dele através da sua vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua saúde, na sua família e no seu testemunho. Continue comigo até o final, porque Deus ainda quer falar profundamente ao seu coração. Existe outro ponto fundamental para o seu jejum ser aceito e quebrar as forças do inimigo: você precisa perdoar quem te feriu. Sem liberar o perdão, o Senhor não pode perdoar as nossas próprias falhas e nem aceitar as nossas ofertas. Eu já vi muitos casos de pessoas piedosas, que oram muito, que jejuam dias inteiros, mas guardam uma mágoa azeda no coração contra um irmão, contra um ex-marido, contra um filho. Elas alimentam o rancor e o desejo de ver a outra pessoa pagar pelo que fez. Com isso, elas podem jejuar o tempo que for, mas o céu continua de bronze para as suas orações. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas nós precisamos olhar para ela com os olhos do Espírito. Jesus nos deu esse modelo por uma razão muito séria. Ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E logo em seguida, Jesus deixa o aviso mais direto de todos. Porque, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as suas ofensas. Perceba que a nossa libertação está atrelada à nossa capacidade de liberar quem nos ofendeu. Quando você perdoa, o mal perde o direito legal sobre a sua vida, o pecado não consegue mais te prender, e o seu coração fica totalmente limpo e aberto para receber as promessas do Pai. Eu sei que não é fácil. O perdão é uma decisão da nossa vontade, não é um sentimento. Se você ficar esperando sentir vontade de perdoar aquela pessoa que te traiu, que te roubou ou que falou mal de você, você nunca vai perdoar. Mas quando você decide obedecer à palavra, por princípio, Deus vai derramando a cura na sua alma. Perdoar significa decidir não cobrar mais aquela dívida emocional, assim como Deus faz conosco todos os dias. Imagine se o Senhor guardasse rancor de nós cada vez que nós falhamos contra Ele. Jesus nos ensinou: abençoem os que os amaldiçoam e orem pelos que os perseguem. E abençoar significa falar bem, desejar o bem. Parar de repetir aquela história triste para todo mundo e parar de criticar quem te ofendeu. Se você ainda não consegue falar bem, pelo menos guarde a sua boca e ore para que Deus tenha misericórdia daquela vida. Se você está esperando por um milagre que parece que nunca chega. Se você quer uma cura na sua saúde ou quer vencer uma guerra espiritual na sua casa que parece perdida, reveja hoje os seus conceitos sobre o jejum. Deus tem coisas extraordinárias guardadas para a sua história, mas o seu coração precisa se voltar totalmente para o altar. O grande segredo do jejum que Deus atende é o realinhamento. Se você separar um tempo para o Senhor,
Não importa se é uma hora, se é uma tarde, se é um dia. Se você desligar o barulho do mundo, colocar um louvor suave ao fundo, aquietar a sua mente e pedir para Deus transformar o seu interior, ali o Senhor começará a derramar a sua presença. O jejum sincero te liberta dos laços ocultos do inimigo, te protege no dia mau e traz livramentos que você nem imagina, porque você passa a andar revestido da glória de Deus. E contra uma vida cheia do Espírito Santo, o diabo não tem poder nenhum. Anos atrás, eu me lembro que fiz um jejum de 3 dias. Eu estava buscando a direção de Deus para o meu ministério, queria viver em santidade, queria que o Senhor me usasse e não queria ser apenas mais um banco na igreja. Foi um período muito difícil para o meu corpo. E eu sempre aconselho, faça o jejum dentro das suas condições físicas. Deus não olha a quantidade de horas ou o sacrifício extremo, Ele olha a intenção e a intensidade do seu coração. Naqueles 3 dias, parecia que nada estava acontecendo. O céu parecia em silêncio. Mas poucos dias depois que o jejum terminou, o sobrenatural aconteceu. Fui batizado no Espírito Santo, fui chamado para o ministério pastoral e Deus me deu uma visão clara de que a minha voz alcançaria nações dentro e fora do Brasil. Hoje, eu vejo essa promessa se cumprindo. Não porque eu seja melhor do que ninguém, pois eu tenho muitas falhas. Mas porque naquele dia eu decidi abrir o meu coração e quebrantar a minha alma diante do Senhor. Se você fizer o que agrada a Deus, se você tirar um tempo para buscar a face dele de verdade, e se você procurar ajudar o seu próximo com amor, o Senhor vai acrescentar todas as bênçãos sobre a sua vida. Jesus prometeu: se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Vamos ler mais uma promessa curta de Jesus que confirma isso, antes de entrarmos na nossa oração forte de hoje. Ele disse: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Muitas pessoas escolhem o caminho largo porque ele é mais fácil. É o caminho onde as pessoas não precisam perdoar, não precisam renunciar ao pecado de estimação e não precisam se importar com a dor do próximo. Mas se você entendeu essa mensagem hoje, você vai escolher a porta estreita. Você vai alinhar a sua vida com o Senhor, e para você nada mais será impossível. Feche os seus olhos agora. Vamos nos colocar na presença do Deus Todo-Poderoso e fazer essa forte oração juntos. Senhor meu Deus e meu amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento único e tão especial de comunhão e aprendizado da Tua Palavra. A Tua Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem de Cristo. E enquanto a Tua Palavra era ministrada aqui, eu creio que o Teu Santo Espírito foi trabalhando silenciosamente em cada coração, em cada mente cansada. Eu creio, meu Pai, que o Senhor foi trazendo à memória aquilo que precisa ser consertado e alinhado no nosso interior. Por isso, desde já, nós te pedimos perdão, ó Deus. Perdoa as vezes em que nós murmuramos. Perdoa as vezes em que nós tentamos resolver as coisas com a força do nosso próprio braço, deixando de confiar no Teu poder e no Teu cuidado. Pai, nós declaramos hoje que perdoamos todas as pessoas que nos magoaram. Aqueles que nos traíram, que nos desejaram o mal, que nos prejudicaram no trabalho ou na família. Nós liberamos a vida delas agora e as abençoamos em nome de Jesus. Tira do nosso coração qualquer resquício de mágoa ou rancor, e cura as nossas feridas internas. Senhor Jesus, liberta-nos de todas as prisões da alma e quebra todas as amarras e retaliações que o inimigo tem tentado levantar contra a nossa caminhada.
Nós clamamos por uma bênção especial e divisora de águas sobre este teu filho e esta tua filha. Eu oro por aquela pessoa que está atolada em dívidas, sem dormir à noite, achando que não há mais saída financeira. Pai, abre uma porta de sabedoria. Coloca ideias novas, estratégias divinas na mente dela para que ela venha prosperar e para que a abundância da tua provisão faça parte do lar dela. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Dá graça para quem deseja empreender, e que a tua mão esteja sobre cada negócio e cada centavo. Nós queremos ser uma bênção para todos os que estão à nossa volta, meu Pai. Queremos ver a tua felicidade e a tua paz restaurando a área sentimental. Eu coloco diante de ti aqueles que estão chorando de solidão, que sofreram traumas em relacionamentos passados. Senhor, cura esses corações e prepara alguém segundo o teu coração para caminhar ao lado deles. Alguém que ame a ti acima de tudo. Que eles não aceitem migalhas, mas sim o melhor que o Senhor tem reservado. Mostra-nos, Espírito Santo, se existe algum pecado oculto, alguma atitude ou palavra nossa que esteja bloqueando as tuas bênçãos. Nós queremos alinhar a nossa vida contigo. Purifica nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as intenções reais do nosso coração. Que a promessa que lemos no livro de Isaías se cumpra literalmente na nossa história hoje, que o Senhor nos guie constantemente, que satisfaça os nossos desejos mesmo numa terra seca e ressequida pelo sol, e que o Senhor fortaleça os nossos ossos. Nós queremos ser como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca, jamais faltam. Abençoa essa grande corrente de fé e de oração dos irmãos que se reúnem aqui todos os dias. Que essa aliança de intercessão nunca venha a se quebrar. Nós somos falhos, Pai, mas nós escolhemos renunciar às nossas próprias vontades para que a tua vontade perfeita e agradável seja feita em nós. Que o nosso jejum agrada ao Senhor. Que ele seja um jejum da comida, mas também um jejum do pecado, da fofoca, da falsidade e da murmuração. Nos ajuda a andar em santidade e a brilhar a tua luz neste mundo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já está movendo e por tudo que vais fazer nas nossas vidas a partir de hoje. Em nome do poderoso Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Eu não sei como está o seu coração agora, mas eu estou imensamente feliz e com a alma alimentada por ter compartilhado a palavra de Deus com você hoje. Antes de a palavra sair de mim, ela entra e transforma o meu próprio coração. Por isso, eu quero renovar o convite. Continue orando e buscando ao Senhor comigo todos os dias aqui no canal. Isso é fundamental para mantermos a nossa mente e o nosso espírito protegidos e alinhados com o céu. Não se esqueça de clicar no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo e enviar essa mensagem para 3, 5 ou 10 pessoas especiais no seu WhatsApp. Vamos espalhar essa semente e destravar a vida de quem nós amamos. Eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos abençoados para você assistir agora. Escolha um deles, continue na presença de Deus, e eu te espero na nossa próxima oração. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde poderosamente, em nome de Jesus. Até breve.